Olá, queridos alunos. Hoje, véspera de feriado, sexta-feira, processos petroquímicos. Não temos ninguém na sala, mas a categoria 17 permite isso, né? Que o aluno possa fazer a sua aula, assistir sua aula no seu tempo, né? É uma pena que não vai acabar participando de forma síncrona e poder aí de alguma forma estar interagindo e tirando dúvidas. Mas vamos lá, né, pessoal? Estamos aí e o professor vai estar tocando vida normal aqui. E qualquer dúvida, vocês também têm o chat, tem a nossa colega Raquel, que pode também estar dando um suporte. E de igual forma, nos encontramos semana que vem. Deixa eu só recapitular aqui com vocês. Vamos ver aqui a nossa disciplina, processos petroquímicos. Nossa disciplina, ela está ainda, tem mais, ó. Temos a nossa aula de hoje, a aula 18, que o professor já postou o material, tem duas leiturinhas bem bacanas para serem feitas, TDE normal, e depois o professor vai postar aqui a nossa aula gravada, tem mais uma aulinha que a gente vai fazer uma revisão final, daí é uma semipresencial, que o objetivo é que vocês finalizem aí o relatório virtual, e na sequência, vocês já acredito que já devam, né, ter realizado de alguma forma aqui no autoatendimento o agendamento das suas provas, porque a avaliação semestral ela fica por conta do aluno aí, então o aluno não pode perder as datas. Mas antes, né, da avaliação semestral, vocês vão ter a objetiva 2, que está prevista para o dia 26 do 11, né? Então, nós vamos ter aula de hoje, 12, vamos ter mais uma aulinha no dia 19, depois vai ter a, a atividade, né, semipresencial, e na aula 21, né, conforme descrito aqui, na aula 21, vocês vão ter a provinha objetiva que abre dia 26 e fecha dia 27. Qualquer dúvida, pessoal, sempre aqui, ó, no item 5, agenda de encontros semanais, bloco 2. Então, está aqui previsto, ó, a nossa atividade, a nossa provinha aqui, ó, objetiva 2 está prevista para o dia 26 do 11, e a AS é com agendamento e a F também com agendamento, né? Então, mais uma aulinha nós vamos ter no dia 19, depois vão ser atividades aí para finalizar o relatório virtual, uma semipresencial com algum feedback com relação ao fechamento das notas, né, de AP2, e depois, para quem não conseguir aprovação aqui através da AS com AP1 e AP2, para fechar a média 7, tem a avaliação final, que também é via agendamento, tá, pessoal? Também é via agendamento, e daí vocês têm que ver as datas disponíveis, né, aqui dentro do agendamento EAD, ok? O professor não tem como mostrar aqui, porque para o professor não aparece, né? Mas para vocês, com certeza, vai aparecer, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje, aula 18. Deixa eu só conferir, vocês estão enxergando aí? Sim, né? Estão enxergando. Então, vamos lá. Então, hoje o professor então vai dar um feedback aí do TD da aula anterior, que era nada mais nada menos do que vocês iniciarem o relatório virtual. E o professor hoje vai continuar aí na série Relato de Experiência, onde hoje nós vamos falar da síntese de um terminador de polimerização na indústria de segunda geração petroquímica, tá? E síntese de polímero, tá? Então, nós vamos ter aí dois cases hoje, que o professor vai estar passando aí para vocês através dessa aula de hoje. Muito bem.
Então, dando um breve feedback, então, na aula passada tinha que se iniciar o relatório virtual, espero que vocês estejam conseguindo fazer, qualquer coisa, façam uso, por favor, aí da plataforma, aí, questione, né? O professor fica sempre aí aberto, e a Raquel também, para tirar dúvidas. Que está aqui, né, dentro do bloco de desenvolvimento 2, e atentem também para a nossa objetiva, que é abre dia 26 e fecha dia 27. Por favor, né, fiquem atentos, não percam os prazos, tá, pessoal? Perdendo o prazo, não tem o que o professor fazer. Tá? Se vocês não tiverem uma justificativa, né, estava doente, atestado, alguma coisa desse tipo, não tem o que fazer. Daí vai direto para S. Se não atingir média 7, vai direto para a avaliação final. E daí não tem o que o professor fazer, ok? Bom, então vamos começar aí com um segundo relato. Na aula passada a gente já teve um relato, que é a síntese de terminador de polimerização, ok? Então, o professor disponibilizou para vocês um material 1 da aula 18, que é um artigo sobre os principais copolímeros elastoméricos à base de butadieno utilizados na indústria automobilística. Então, aqui no Rio Grande do Sul, no polo petroquímico, nós temos uma empresa que realiza esse processo de polimerização, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, que é um copolímero, né, elastomérico à base de butadieno, né, que eles produzem aqui tanto o SBR quanto o NBR, tá? E aqui o processo que eles utilizam é um processo aí por emulsão. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, os polímeros ou copolímeros de butadieno também são muito empregados em blendas poliméricas, né, produzidas pela mistura mecânica de 2 ou mais polímeros, como, por exemplo, NR e SBR, né, NBR e PDM, entre outros. Então, as misturas poliméricas são muitas vezes vantajosas. Deixa eu ver se tem gente entrando aí. Vamos ver aí. Grande Renan Justino! Como está, meu amigo? Me ouve aí? Me ouve aí? Só eu e tu aí, meu irmão. De novo, professor? É nós, então. Tamo junto, companheiro. Eu só para te dar um breve feedback, então eu já lembrei do pessoal aí que a gente tem mais uma aula semana que vem, onde a gente vai fazer mais uma revisão, tá? E dia 26 nós vamos ter a objetiva 2 para fechar a nota de AP2, tá? E também lembrei o pessoal aí que eles têm que fazer, né, o relatório virtual até o dia 20, agora de novembro, que já está tudo disponível. Então, hoje nós vamos entrar dentro da série Relato de Experiência, tá, Renan? Onde na aula passada a gente já falou sobre um primeiro relato, né, que foi em cima de um processo, tá? Hoje que foi aquele aditivo para a indústria de borracha, né? Um acelerador doador de enxofre. E hoje nós vamos estar falando de um terminador de polimerização, né? Na polimerização das borrachas, indústria de segunda geração. Então, recém estava começando aqui, falando, né, que aqui no Rio Grande do Sul, no polo petroquímico, nós temos uma indústria de segunda geração que produz, né, o copolímero SBR e o copolímero NBR, tá? Uma polimerização em emulsão, que é o que esse trabalho que o professor apresentou aqui, ó, para contextualização, que está disponível na plataforma Material 1, aula 18, onde a gente pode estudar um pouquinho melhor e entender um pouquinho mais sobre o processo, tá, Renato? Ok. Então, o que acontece? O processo de síntese, né, do SBR, por exemplo, pode ser produzido, então, por uma polimerização em emulsão via radicais livres ou por polimerização em solução via aniônica, tá? O nosso foco aqui hoje vai ser a polimerização em emulsão, tá? Então, assim, ó, dentro da polimerização em emulsão, tá, os agentes de terminação reagem rapidamente com os radicais livres do meio, interrompendo a propagação das cadeias. O que acontece? Né? Tu vai ter ali, por exemplo, do SBR, tu vai ter o estireno, tu vai ter o butadieno, vai ter, né, o butadieno é um gás, então ele vai estar sob pressão, né, num sistema CSTR em série, tudo pressurizado, com agitação,
né? Tu vai ter os aditivos, né, que tu vai estar inseridos aqui. Então, os principais componentes do processo são os monômeros, a água, o emulsificante e o sistema iniciador. Então, depois que o processo inicia a polimerização, né, começa a formar o polímero, tu, para interromper essa polimerização, tu faz a adição, então, de um agente que se chama terminador ou shortstop, onde a função dele é atacar os radicais livres, interrompendo, então, a propagação da cadeia. Um dos principais agentes utilizados aí é o dimetilditilcarbamato de sódio ou dietilohidroxilamina, tem outros também, tá? Mas, dentro dessa linha dimetilditilcarbamato de sódio, tá? O professor, então, isso lá em meados de 2005, tá? Nós, então, desenvolvemos, sintetizamos esse terminador e fornecemos, então, o DDS-40, que era o dimetilditilcarbamato de sódio. Tá? E a gente fornecia, então, para a antiga Petroflex, que hoje se chama Arlanxio. Tá? Então, essa empresa aqui, o que acontece? Consumindo, então, esse DDS, tinha um problema no processo de vulcanização. Tá? Por quê? Porque o residual do DDS, ele formava, né, durante o processo de vulcanização, nitrosaminas. Então, o elastômero que era produzido, então, com essa terminação via DDS, ele tinha como um dos residuais, era PPB de nitrosamina, mas esse PPB, ele é carcinogênico. Então, tipo, dava vários problemas, né, dependendo da aplicação da borracha. Então, tu não poderia usar em chupeta de bebê, né, em bico, né, não poderia ter aplicações mais nobres, né, para essa borracha, para esse elastômero, na formação de um artefato de borracha. Então, em virtude disso, o que o professor fez na empresa que eu trabalhava? Então, eu e mais, né, a equipe técnica lá, então desenvolvemos, tá, terminadores de vulcanização que não formavam o precursor nitrosamina. Então, a gente criou, né, esses produtos, patenteamos ele. Então, temos aqui uma patente, o título da patente é Uso de monociclohexil de tilcarbamato de sódio e monoetanol de tilcarbamato de sódio como terminador de polimerização em síntese de elastômeros que não geram N-nitrosamina em síntese de elastômeros. Então, em cima disso aqui, né, a patente que fala um pouco, né, então o uso de monociclohexil de tilcarbamato de sódio, monoetanol de tilcarbamato de sódio como terminador de polimerização em síntese de elastômeros que não geram N-nitrosamina em síntese de elastômeros, né, é um privilégio, né, da invenção para o uso de terminador de polimerização. Então, esse primeiro se chamou, então, terminador DSA, tá? E o segundo, né, o terminador DSB. Então, esses terminadores, eles também são chamados de shortstop, tá? Onde, na polimerização em reação com elastômeros, eles podem ser usados, e era uma quantidade bem baixa, de 0 a 20 partes, né, PHR, né, partes por 100 de borracha. E por atuar, né, como auxiliar no retardamento da descoloração e degradação do elastômero, né, quando usado em reações de síntese dos elastômeros e na parada de polimerização ou outro fim desejado. Então, além, né, de ele ter essa função de terminação, né, qualquer residual que ficasse dele na borracha ainda teria uma função a mais, que era, né, inibir o processo oxidativo. Então, aqui fala sobre o invento em si, né, mas a gente percebe o quê? Então, que a partir de uma necessidade da indústria, né, dentro da indústria de segunda geração, então a gente desenvolveu um produto, né, que tinha um grande volume, um grande consumo, né, então era algo bem interessante, né? Bem interessante. Então aqui eram as estruturas que a gente criou, né? O DSA e a estrutura do DSB. Assim, né? Que a reação desejada é atingida, então os monômeros não reagidos são retirados do látex, o butadieno é retirado por dentro. Então, terminou a polimerização, ainda tu tens uma parte dos insumos que não reagiram, né? Então, para ti
finalizar o processo, né, e ficar com o látex isento dos aditivos, o que tu faz? O butadieno, então, tu faz a degaseificação, por quê? Porque ele é um gás, né, por meio da destilação, reduzindo a pressão do sistema. E já o estireno vai ser removido por arraste de vapor pela passagem do látex através de uma coluna de strip. Então, o látex é, então, estabilizado com um antioxidante apropriado e transferido, então, para os tanques de mistura. Então, antes que esse látex, então, seja coagulado, né, e seco, né, quanto a viscosidade do polímero ainda é baixa, normalmente são adicionados óleos extensores, negro de fumo ou ambos, que é muito comum tu não ter a borracha simples, principalmente o SBR. Então é muito comum tu ter o SBR já, né, com o negro de fumo, porque o SBR é muito utilizado na indústria de pneus, né, então o negro de fumo é utilizado como carga, e os óleos extensores também são muito utilizados, né, para diminuir o que? Principalmente, né, da características de plasticidade melhor, né, durante o processo de mistura e de vulcanização. Bom, então, como é que funcionava o processo? A gente olhar aqui, então, tinha o estireno puro, né, o estireno, então, ele é misturado, né, com o estireno que é reciclado, que ele vem do processo. Então, esse estireno, ele entra, né, no sistema que vai ter a adição, né, do butadieno, que vai entrar pressurizado no sistema, né? E aqui nós vamos tendo o CSTR, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter 6 CSTRs, então o sistema ele vai indo de um para o outro, vai havendo, né, o processo de polimerização. Quando se atinge, né, um determinado grau de polimerização, tu vai ter então a adição do terminador, né, de reação, daí a gente passa para as etapas, então, de retirada do que? No 8 e 9, tu vai ter a despressurização do sistema, então tu recomprime, né, o butadieno, vai ter o butadieno reciclado que vai ser reutilizado, e o látex segue, né, para um sistema, uma coluna de stripping com entrada de vapor no sentido contrário. Então, o que vai acontecer? Aqui nesse processo stripping, então, tu separa o látex do estireno, que vai estar saindo por cima da coluna, né? Vai ser, então, condensado, separado, né, da água e reutilizado, né, novamente no processo de polimerização. E o látex, então, ele segue para coagulação e para secagem. Então, no processo de coagulação, é adicionado, então, um ácido, e daí acontece que nem o leite, né? Eu acho que tu já deve ter já deve ter visto leite azedo, já deve ter botado limão no leite, certo, Renan? Sim, senhor. E separa, né? Separa, né? A proteína toda fica separada, né? Sim. E é muito parecido esse processo, né? Então, quando tu acidifica o meio, né? Tu separa, então, o É igual fazer elastômero que... queijo. Oi? É igual fazer queijo. Exatamente, não é diferente, não é diferente. Só que daí não é a queijo aqui, é a borracha, É né? o látex. Os A fardos de borracha. borracha. Então, tu tem os outros aditivos, né, que tu pode estar colocando, né, o negro de fumo, os óleos extensores, ou simplesmente produzindo SBR sem nada disso, né, sem nada de óleo, sem nada de aditivo. E lá no final tu vai ter os fardos, então, de borracha. Outra aplicação também, né, é o látex. Então, o látex por si só, por exemplo, para usar, para obter as luvas, né? Então, muitas vezes, tu utiliza o látex, no látex mesmo, né? Para a produção de luvas, então tu não chega a coagular a borracha, ela fica na forma líquida mesmo. E aqui mostra um pouquinho como é que acontece, né? Então, tu tem a polimerização acontecendo aqui dentro, né? Daí o terminador ele vai entrar e vai inibir, então, os radicais, né? E tu vai ter, então, um exemplo aqui de uma, né, de uma micro
né, estrutura polimérica, e aqui a gente enxerga bem direitinho. Ó. Então, antes o látex, depois da adição, então a separação da borracha da água. Muito interessante. Da mesma forma, tá? Tu também faz o butadieno com acrilonitrila para formar o NBR, também através de uma polimerização por emulsão. O processo é o mesmo, tá? Tudo igual, só muda os monômeros, certo? Bom, como terceiro relato de experiência, então, no mestrado que o professor fez, eu, então, fiz o quê? Eu peguei óleo de fritura, tá? Eu purifiquei o óleo de fritura. Depois de purificado esse óleo de fritura, eu fiz a polimerização, né? Uma polimerização por adição desse óleo de fritura, por meio do aquecimento. Então, um aquecimento a elevadas temperaturas em atmosfera, né, inerte. Então, e como eu usei um óleo, né, que era insaturado, essa insaturação, então, ela, né, por estresse, por calor, ela começa, ela mesma se rompe, formando radicais livres, e ali tu tem o início, então, do processo de polimerização por um mecanismo de Dias-Alder, né? Então, esse processo de polimerização do óleo, então, depois de purificado o óleo, fiz a polimerização do óleo, e esse óleo polimerizado, então, foi vulcanizado para a produção de um aditivo à borracha, que é um auxiliar de processo, produto chamado FACTS. Né? E daí, esse FACTS, então, foi misturado, né, incorporado em borracha, né, em mistura de borracha, onde essa borracha, então, teve suas propriedades avaliadas e comparando, então, produtos comerciais versus FACTS produzidos a partir de óleo de reuso. Né? Então, da mesma forma, para contextualização, o professor colocou o material 2, tá? O artigo, né, que fala sobre polimerização de óleo de soja e vulcanização. Tá? Que foi um trabalho aí que o professor desenvolveu. Né? Esse aqui não gerou patente, mas esse aqui gerou, né, gerou um material aí, de publicação. E aqui, o professor vai mostrar para vocês a apresentação que eu fiz na minha defesa lá do mestrado. Então, não reparem, porque esses slides aqui, eles são bem antigos, tá? Então, vocês vão ver como é que isso aconteceu lá em 2007. Então, eu vou estar reproduzindo aqui para vocês a minha apresentação de 2007, pessoal. Em 2007 eu estava acabando o meu ensino médio. E eu estava defendendo meu mestrado lá, cara. Tá enxergando aí? Positivo. Então tá. Essa Progome, que era a empresa que eu trabalhava. Então, assim, aquele Acedor que da aula passada, o DSA, o DSB, que a gente, do segundo case, mais esse processo todo aí de polimerização aí, que eu vou apresentar agora, a Progome, então, esse meu trabalho era um mestrado profissionalizante, eu não era bolsista integral da universidade, então, parte do trabalho eu fazia na empresa, parte eu fazia na UBRA, né? Tinha uma parceria, e a outra parte eu fazia na URGS, né? Então, a minha colação foi via URGS, mas em virtude da sempre proximidade que eu tive com a UBRA, né? E da necessidade de trabalhar, né? Então, eu acabei usando as três instituições. O meu programa, né, foi o programa de pós-graduação em engenharia, né, de Minas, metalurgia e materiais, e o laboratório, né, no qual a minha orientadora ficava lotada, era o LAPOL, né, que era o Laboratório de Polímeros. Bom, então, aqui só explicando, né, como é que funcionava, né, desde a origem, Charles Goodyear, a descoberta da vulcanização, isso aqui eu já falei até na aula passada. E daí o que acontece? Durante a Segunda Guerra Mundial, faltou borracha no mercado. Ele também já conversou sobre isso, né? Mais ou menos, que foi até lá onde a gente viajou perto da tua casa aí, né, Renan?
e fomos até a fábrica. Lembro sim. Fomos até a fábrica do Ford aí de borracha, mas começou a se buscar alternativas, né? E uma das alternativas foi a produção do FACTS, que era a vulcanização de óleo. Então, na falta da borracha natural, começou-se a vulcanizar óleo de soja. E daí, em cima, né, dessa vulcanização do óleo de soja, se produzia algo que era muito parecido com a borracha, mas não era um elastômero. Ele poderia ser misturado e teria algumas características semelhantes. Mas, né, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, os alemães, né, e os britânicos eles desenvolveram, né, a GRS e a Buna S, né? Então, butadieno estireno, que é o que a gente conhece hoje como SBR, mas paralelamente os dois desenvolveram. Então, o FACTS ele acabou, né, caindo em desuso, porque ele tinha uma certa similaridade, mas ele deixava algumas propriedades a desejar, porque o tipo de reticulação que tu tinha é diferente de um polímero, né? Um polímero com alto peso molecular, ali tu ia ter um triglicerídeo que esse triglicerídeo acabaria se reticulando, né, com outro triglicerídeo, formando uma cadeia tridimensional, porém o peso molecular médio era bem diferente de um peso molecular de um SPR, né, por exemplo. Então, os produtos desenvolvidos a partir deles eram mais frágeis, né? E com base nisso, então, o FACTS, né, ele acabou sendo, né, utilizado, sendo mantido para algumas formulações específicas, tá? Onde o FACTS ele tem uma função plastificante e auxiliar de processo. Então, ele te ajuda, por exemplo, a absorver grandes volumes de óleo, né? Então, isso faz com que a massa fique bem macia, tá? Então, por exemplo, o FACTS é muito aplicável, né, em formulações que se utiliza para cilindros de impressão, tipo indústria gráfica, né? Tem o cilindro que faz a impressão, que ele gira as folhas de papel, então a borracha ali, ela vai, né? FACTS, algumas formulações, obviamente, reduz a migração de compostos de baixa dureza, né? Aplicado em quantidade notável, então o volume que se aplica é muito grande, dá maciez, a elasticidade, dá um aspecto, um acabamento aveludado às peças, né? Confere maior resistência ao envelhecimento e ao ozônio, ou seja, ele tem características antioxidantes, e confere maior estabilidade dimensional aos artigos, né, estrudados ou perfilados, ou seja, ele evita o colapso das peças. São aquelas peças que, eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas são aquelas peças que são ocas de borracha, né? Semelhante na porta do carro tem uma borracha que é de vedação, não sei se tu já reparou, mas ela é oca. Então, o FACTS, né, ele pode ser utilizado com essa propriedade de manter, não permitir o colapso dessas peças aí. Por exemplo, aqui, ó, né, é o que eu mostro aqui, ó. Né? Aqui, ó, os blanquetas de offset, tecidos emborrachados, né? Caixas de tecido emborrachado, cilindros de impressão, borracha de apagar, vai muito FACTS, né? Revestimento de cilindros, né? Bom, então tem dois tipos de FACTS, o FACTS frio e o FACTS quente, tá? O FACTS frio, o processo de vulcanização tu faz com cloreto de enxofre, né? Monocloreto de enxofre, e a quente tu faz com enxofre e calor, tá? Bom, a quantidade, e daí assim, ó, o FACTS quente, tu pode utilizar óleos secativos ou óleos semissecativos, né? O que é um óleo secativo? É um óleo que ele tem, né, digamos assim, ele já foi polimerizado e ele tem uma grande capacidade, né, de formar filmes, né? Então ele tem ele está, digamos assim, ativado para o processo de
polimerização. O semissecativo é o óleo de soja, o óleo de linhaça, que são óleos que necessitariam, então, um maior percentual de enxofre para que eles endurecessem, né? Enquanto que o FACTS, né, com óleo secativo, ele consome uma quantidade de enxofre menor. Bom, então, o processo de polimerização desses óleos semissecativos é uma alternativa para tornar os óleos, então, secativos. Então, esse que é uma das propostas, então, desse trabalho, onde nós vamos pegar um óleo semissecativo ou transformando em um óleo secativo. Daí, esse óleo secativo, né, vai ser, então, utilizado para a produção de FACTS. Quais as grandes vantagens que a gente vai ter aqui? Que esse FACTS, né, produzido com óleo secativo, ele vai ter um maior teor de ligações carbono-carbono, que são ligações que dão maior resistência e maior estabilidade ao produto formado, além de uma menor quantidade de enxofre, menor tempo de reação. Então, aqui é um exemplo, né? O que é tornar um óleo semissecativo, né, em um óleo secativo? Então, é fazer com que essas insaturações aqui se reticulem. Então, a gente vai formando uma cadeia, né, polimer. Imagina, aqui são só 2 triglicerídeos. Agora, tu imagina, né, um óleo, né, composto por inúmeras moléculas de triglicerídeo. Então, esse processo vai formando uma rede tridimensional. E o tipo de reação é uma reação, né, por adição via Diels-Alder. Bom, então aqui são só os exemplos, né, dos óleos secativos e dos óleos, então, semissecativos. O óleo de gordura de fritura, né, por exemplo, ele não tem valor, né, então ele normalmente é descartado. Claro que hoje cada vez menos, né, se faz isso. Se achou inúmeras aplicações para esse óleo, mas na época, em 2007, pouco se falava, e esse trabalho entrou como essa alternativa, né? Daí aqui eu falo um pouco, né, do que acontece desse óleo de gordura e fritura, ou ele é queimado, vai para o esgoto, né, provocando poluição, e a ideia do quê? Da sua reciclagem, né, para fim não alimentício, tu tendo, então, o reuso desse óleo, e a inovação era a aplicação no ramo da borracha, né? Mas para te utilizar esse material, tu precisa fazer o quê? Primeiro, então, tu precisa purificar ele, porque ele vai ter muita contaminação, né? Removendo essas impurezas, a gente vai ter um óleo, né, purificado, e esse óleo purificado, então, será polimerizado e produzido FACTS a partir dele. E daí, sim, aplicado, né, na produção, então, de borracha. Então, aqui o exemplo, né, do que vai acontecer. Então, tu tem aqui, ó, o triglicerídeo, o óleo secativo com o enxofre, formando, então, as pontes aqui, né, de enxofre, e essa cadeia aqui, então, vai ser o que a gente vai chamar de crosslink de enxofre, para a formação do quê? Do FACTS, certo? Semelhante ao que acontece com a borracha. Então, o objetivo da dissertação era isso, era reaproveitar o óleo de fritura, né, para a obtenção de FACTS, que é um aditivo da indústria, né, de borracha, né? Também, né, obviamente, com isso, diminuindo, então, o descarte desse resíduo no meio ambiente. Os parceiros, então, aqui que eu falei, né, parte foi feita na Ubra, parte na indústria. Tivemos um grande parceiro também, uma indústria de aplicação de borracha, Freios Control, né? Então, as etapas do trabalho quais foram? Tu tinha um óleo de fritura, purificação. Daí eu usei como padrão um óleo vegetal refinado, né? Então, fiz polimerização para os dois, né? Então, primeira etapa, purificação do óleo de fritura. Segunda etapa, polimerização. A terceira etapa, né, tendo polimerizado já os óleos, eu peguei um óleo polimerizado comercial, comparei com um óleo vegetal polimerizado e com um óleo de fritura polimerizado, e produzi, então, os FACTS, né? E comparei com um FACTS
comercial. Então, eu tive 4 fórmulas de borracha, né, modificando somente o FACTS, tá, para nós comparar. Então, eu vou ter resultados de purificação, resultados de polimerização, de vulcanização e de aplicação de formulação em borracha, né? Bom, então, aqui o processo de purificação foi utilizado terras clarificantes, então aqui mostra como é que foi o processo, aquecimento, vácuo. O adsorvente tinha a função de quê? De remover a cor, remover, né, as impurezas, tá, presentes no óleo de fritura. Depois disso, então, a filtração e a obtenção, então, desse óleo purificado. Até que a gente tem aqui vários testes que foram realizados com e sem adsorvente, diferentes tipos de adsorvente, né, como terra clarificante, terra natural e carvão ativado, né, e em cima desses resultados aqui a gente selecionou o melhor processo, né, de purificação, né, para a obtenção. Então, o sistema mais ou menos era esse. Botava sob agitação aqui em vácuo, né, misturando a terra clarificante com óleo durante um período de tempo, que foi as condições estabelecidas aqui, e a gente tinha um óleo, então, purificado. Bom, no segundo passo, que foi a polimerização do óleo, foi feito isso em duplicata, foi pego, então, o óleo vegetal refinado e o óleo de fritura, né? Individualmente, cada um deles, né, aplicou o mesmo sistema de reação, 300 graus centígrados, sob agitação, atmosfera inerte e vácuo, tá? Mais ou menos 5 horas de reação. Então, a gente tem um polímero, né, ambos, e daí a gente, né, teve ainda uma reprodução em escala piloto. Então, primeiro eu fiz 1 litro em laboratório deles, em duplicata, e depois eu fiz uma produção em pequena escala de 300 litros de óleo. Então, bem interessante. Depois, né, esses óleos, então, polimerizados, eles foram, então, vulcanizados, né, com enxofre, onde eu tive, então, os 3 tipos de FACTs, né, utilizando óleo padrão, o óleo de fritura polimerizado e o óleo vegetal polimerizado. Mesma coisa, duplicado. E aqui era o sistema, né, que a gente utilizava para a vulcanização do FACTs. Bom, e, por último, né, a aplicação, né, dos compostos em NBR, onde foi os FACTs obtidos na escala piloto, tá, foram avaliados em né, uma avaliação reológica em equipamento RAC, e aqui a formulação, né, como foi estabelecida para composto NBR com FACTs comercial, FACTs de óleo vegetal polimerizado, de óleo comercial polimerizado e de óleo de fritura. Bem extenso o trabalho, a formulação padrão, né? Então, o que nós tivemos de resultado? Bom, em cima, né, da avaliação dos processos de purificação, a avaliação dos óleos polimerizados, a avaliação dos FACTs e, por último, né, a avaliação das formulações de borracha. Então, aqui em cima do processo de purificação, né, a gente teve, então, os resultados aqui comparados, né, com óleo de gordura e fritura, tá? Onde tivemos aí um rendimento de 86%, mais ou menos, né? E essa perda aí, ela estava diretamente associada com a absorção, né, do próprio terra clarificante, tá? Onde, né, a gente percebe, comparando com o padrão, né, que a gente conseguiu um bom resultado em termos de clarificação, né, não havendo uma grande diferença, né, em fazer esses comparativos, né. O uso de alto vácuo, então, permitiu a máxima eficiência do adsorvente, produzindo um óleo mais clarificado possível, tá? Bom, então, aqui as conclusões é que a gente conseguiu, então, obter um bom resultado, né, de purificação através do uso de terras clarificantes. Então, a purificação do óleo de gordura de fritura, né, de melhor relação custo-benefício foi com 8% de terra clarificante natural sob pressão atmosférica, né, tendo
né? Porque a melhor relação custo-benefício, não quer dizer que com vácuo não ficou melhor, mas fica muito caro, né? Então, essas amostras que foram avaliadas, tá? Então, comparado o óleo de gordura e fritura polimerizado, desculpa, purificado, foi comparado, então, com óleo vegetal refinado via FTIR, tá? Também foram avaliados via TGA, tá? Que lembra que na aula passada a gente falou sobre o DSC, né? Aqui eu avaliei o TGA, então a gente pega a amostra e aquece ela e vai percebendo, né? E vai aquecendo ela até ela se decompor por completo, né? Então a gente consegue avaliar o que vai acontecendo com o material, né, e as energias necessárias para que ocorram, então, as decomposições. Daí aqui, um exemplo, como é que era o óleo de gordura de fritura antes e após a purificação. Certo? Bom, já o processo de polimerização, o rendimento foi uma média de 75%, 76%, tá? E o que nós conseguimos concluir aqui, tá? Que a polimerização aumentou a viscosidade, a cor e o índice de acidez com a redução do grau do índice de insaturação, ou seja, o índice de iodo. Então, o que é o índice de iodo? Ele te determina o número de insaturações que tu tem na tua amostra, tá? Então, por exemplo, quanto maior o índice de iodo, mais insaturações ele tem. Então, após o processo de polimerização, o que acontece com o índice de iodo? Reduz. Então, o óleo vegetal refinado ele tinha 127, após a polimerização ele reduziu para 83. Tá? Bueno, né? Dentro da escala piloto que a gente fez, a maior dificuldade foi a remoção dos subprodutos, né? Que foi a causa do rendimento maior. Então, o vácuo na produção piloto foi um pouco inferior ao vácuo que a gente tinha no laboratório. Tá? Também foi feita uma avaliação, né, em FTIR. Aqui, então, a curva de TGA foi lá a amostra. E aqui a gente realizou, então, uma curva de DSC em escala do FACTS em escala piloto. Para a produção do FACTS, né? Então, o que nós percebemos? Né? Então, primeiro, a reação, então, tu tem um fluxo de calor, né? Aqui tu vai ter o primeiro pico, né, de absorção, que é quando o enxofre funde, mais ou menos essa temperatura, e daí nessa faixa aqui é onde ocorre a vulcanização, né? Então, mais ou menos determinando que a faixa de vulcanização nós tivemos aí uma temperatura ali, né, acima de 160 graus até mais ou menos, né, 260 graus. E a gente vê que o processo de vulcanização é um processo, então, exotérmico. Aqui, a fusão do enxofre foi endotérmico e a vulcanização um processo que libera calor. Daí aqui a gente tem, então, o óleo vegetal refinado, nós temos o óleo de gordura purificado, né? Tu vê, ele ficou um pouco mais escuro, né? E aqui nós vamos ter o óleo polimerizado comercial, o óleo polimerizado com esse óleo aqui de partida e o óleo polimerizado a partir do óleo recuperado aqui. Então, visualmente, os polímeros obtidos a partir de óleo. Daí a gente vai para o processo, então, de produção do FACTS. Né? Então, o processo de vulcanização, né? Onde tu tem alto rendimento, né? Tu avalia o teor de óleo livre, né? Tu avalia as cinzas, porque tu adiciona, então, carbonatos e coisas assim. Nesse processo aqui, então, o que a gente percebeu? Né? Comparando, né, a curva de FTIR, nós vemos que os produtos eles apresentam picos semelhantes, né? Então, composições semelhantes. Aqui os resultados, né, comparando e visualmente. Então, nós temos aqui o FACTS, é esse pó aqui, ó, o comercial, o feito com o óleo, né, polimerizado comercial, feito com óleo
polimerizado vegetal, e aqui o que foi, digamos assim, ó, esse aqui é o que a gente pegou o óleo de fritura e transformou ele em facts. Aqui foi a processabilidade das misturas, né? Mistura só processabilidade do NBR, e daí quando tu mistura o facts, o que ele faz? Ó? Ele reduz, né, o torque, né? Então, a processabilidade só da borracha pura, tu trabalha com um torque médio em torno de 22. Quando tu bota o facts, olha só, o torque reduz para mais ou menos 15, e com o tempo vai diminuindo, né? Da mesma forma aqui, né? Então, a adição do facts melhora a processabilidade, baixou em 5 pontos o torque. Aqui, né, foi as curvas que a gente teve para o processo de vulcanização, né, para checar se teve diferença. Então, o composto com facts OVP é mais viscoso, então por isso ele teve um torque inicial maior. Bueno, então, o que acontece, meus queridos? Ou meu amigo Renato? Então, esta foi a minha experiência, então, aqui, né, dentro desse processo aí, então, de polimerização de um óleo, né, que depois foi produzido um aditivo que era utilizado, então, na indústria de terceira geração, que é aquela que mistura a borracha com os aditivos para produzir os artefatos. Bom, fica para vocês, então, a leitura, né, desse material. E o que o professor quer que vocês façam de TDE? Qual a contribuição da disciplina na sua vida acadêmica e profissional? Então, assim, cursar essa disciplina está fazendo qual diferença na tua vida? De que forma está contribuindo, né, para, né, a tua formação aí, para a tua, né, de que forma está contribuindo, né, para a tua vida, né, acadêmica e profissional. Certo? Certo, professor. Professor, uma pergunta, professor. Opa, deixa eu parar a gravação aqui.